tive a vontade e fiz. Vamos lá, então, conversar com vocês, interagir, falar via WhatsApp 11942589183. A gente adora esse diálogo aí com todo mundo, essa conexão. Vem pra cá. Vamos lá, então, ver o que vocês têm mandado aqui pro nosso programa. Código 67, pessoal de Maracaju, Mato Grosso do Sul. Obrigada pela linda foto e registro. 42 do Centro-Oeste, vamos para o Sul, no Paraná. Bom dia, Renata, bom dia. Deixa eu ver aqui, meu querido telespectador, da onde ele fala, é o Ederson Ribinski, lá de Ponta Grossa, no Paraná. Mandou essa foto linda aqui pro programa. Obrigada aí aos paranaenses, sempre muito queridos comigo. 42, mais Paraná aqui com a gente. Bom dia, Renata, equipe. Isso é amigo de verdade, viu? Olha a foto. É o Luiz aqui com a gente, sempre de São Mateus do Sul, no Paraná. Tá meio corrido, não tô tendo muito tempo de ver o programa, mas obrigada aí pela variedade que você apresenta todos os dias, musical de primeira. Obrigada, queridos. Fique sempre de olho aqui no nosso programa. 27, Espírito Santo. Eu vou ler esse recado e vou pedir para os meus amigos aí que a gente fez uma entrevista enorme aqui sobre pimenta. Os agricultores de pimenta do reino são esquecidos, Rê. Ninguém ajuda, ninguém fala da pimenta do reino. É uma grande parte dos agricultores que dependem da pimenta para viver. O preço caiu muito. Olha, você não deixou o seu nome aqui, mas já vi que é do Espírito Santo, código 27. Tem duas entrevistas muito bacanas que a gente fez sobre esse assunto recentemente. Entra lá na nossa página no facebook.com/Bem da Terra. Pesquise aí, Bem da Terra Pimenta. Tem duas entrevistas muito interessantes sobre esse assunto. E se tiver qualquer probleminha, acesse também minhas redes sociais, Renata Maron, tanto no Face quanto no Instagram, que eu encaminho as entrevistas para você, tá bom? E pode deixar que a gente está de olho e vamos falar mais sobre pimenta, que claro, né? Gera muita renda e economia aí para vocês, em especial de algumas localidades do Espírito Santo. Voltando aqui, código 18, o pessoal do interior paulista aqui com a gente, de Presidente Prudente, obrigada pelo carinho e audiência. 94, bom dia, esse é o meu programa preferido, muito obrigada. Sempre que tenho tempo, não assisto outro programa. Obrigada, pessoal de Paraupebas, no Pará, continue na nossa audiência. 14 aqui com a gente, Ribeirão do Sul, Rick aqui com a gente, obrigada. 33, vamos para Minas Gerais. Bom dia, Rê, Berbert, Fábio Berbert de Lajinha, tempo nublado nessa manhã, mandando aqui a foto pra gente, muito obrigada aí pelo carinho. 84, Nordeste do país aqui com a gente também. Deixa eu ver o que ele diz, nosso amigo do Nordeste, vamos ver. Solta o áudio. Bom dia, Renata Maron, aqui é Carnabai, José Ferreira, Carnabai, Rio Grande do Norte. Beijo aí para todos do Rio Grande do Norte. 13, vamos para o litoral aqui de São Paulo, para Dulce, grande beijo para você, tá fazendo a horta dela lá. 47, vamos para Santa Catarina. Olha, antes vamos para os 51, sul do país. Bom dia, Renata, não tem como não se apaixonar por essa lindeza. Bom trabalho para todos vocês. Elisete Rocha, de General Câmara, Rio Grande do Sul. Olha a foto dela, que linda, que ela mandou pra gente. Abre aí no telão. Vamos ver a foto. Ela tá sempre aqui diariamente com a gente, pessoal aí do interior gaúcho. Beijos aí para todos vocês de Alegrete, General Câmara e tantas outras regiões aí importantes para o nosso agro. Voltando aqui, vamos ali no próximo destaque, 47. Agora sim, pessoal aí de Santa Catarina, de Pomerode. Obrigada aí pela arte. O que será que eles prepararam para hoje? Vamos ver. Aí, tá aí o cafezinho que a gente ama, né? E adora também. E olha, gente, a gente tem falado muito aqui no nosso programa sobre as famosas agritechs, né? Que são as famosas tecnologias voltadas para facilitar a vida de quem trabalha no agro, a vida de quem trabalha no campo. E vocês sabiam que mais ou menos por ano são investidos cerca aí de 100 milhões de reais justamente para movimentar todo esse setor. E além disso, além desse grande investimento, né, surgem algumas novidades e realmente sobre o que está movimentando mais esse mercado é o que a gente vai entender com a nossa próxima convidada, que é a Heloísa Benjim, executiva de marketing da Inovativa Executivos Associados. Vem para cá, Heloísa, bom dia. Bem-vinda, tudo jóia? Prazer recebê-la aqui. Obrigada. Realmente a gente vem aqui tratar desse tema tão importante, tão valoroso, que são as agritechs, né? Segundo a ABAC, a Associação Brasileira do Agronegócio, me impressionou muito essa questão de 100 milhões de reais investidos anualmente para as agritechs, visto que hoje já se somam aí, estamos chegando na marca de quase 400 aí agritechs que o Brasil
tem, que são essas novas, né, startups, enfim, que surgem aí no mercado com essa diferencial, né, com esse diferencial de fazer uma revolução tecnológica de fato para ajudar o produtor e para ajudar as pessoas envolvidas na cadeia produtiva, seja ela de vários segmentos. E aí, realmente, como vem esse mercado? Já era esperado? E o futuro disso? Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos assistem. Realmente, é impressionante, né, esse número. Cada vez mais a tecnologia no agronegócio, ela vem emergindo, né, e numa velocidade muito grande. E isso já era esperado. Porque se nós imaginarmos que nos próximos anos, por exemplo, daqui a 30 anos, em 2050, nós vamos ter uma população de aproximadamente 10 bilhões de habitantes no planeta, como que nós vamos conseguir alimentar toda essa população? Isso é uma estimativa da Organização das Nações Unidas. Então, é necessário que a tecnologia ela chegue ao campo. E as agritechs, que são startups, né, que trazem essa tecnologia para o campo, elas vêm revolucionar e inovar justamente para poder aumentar a produtividade no campo, trazer maior lucratividade, aumentar a produção de alimento e, com isso tudo, trazer o bem-estar para a população rural e também a população nas cidades. Tá? Então, tudo isso somado, tá, vem a agregar um valor muito grande para o agronegócio no mundo e, obviamente, estamos falando do Brasil, né, para o nosso país. Então, você estava falando hoje de exportações, né? Então, hoje o Brasil é um grande exportador de café, soja, enfim. Então, é necessário que a gente venha a garantir isso cada vez mais. Né? Então, trazer tecnologia para essas culturas, para esses cultivos é muito importante. E hoje, cada vez mais, existem empresas de consultoria investindo muito nisso. Tá? E realmente hoje o produtor ele tem entendido que é uma realidade, claro, utilizar-se desses recursos faz toda a diferença, por exemplo, né? A gente vê já o uso bem mais comum de drones na agricultura, a gente vê a agricultura verticalizada também, a gente vê modelos de sistemas, né? Que de repente você usa um aplicativo e aí já traz todo aquela referência, né? Por exemplo, tamanho do rebanho, enfim, tem tanta novidade que realmente se você saber usar e como você vai avaliar esses dados é o que vai fazer diferença na tomada de decisão do negócio. Exato, muitíssimo bem colocado. Esses são alguns exemplos da tecnologia que está chegando hoje ao campo. Tá? Então, por exemplo, a utilização dos drones, como você colocou. Tá? O que são esses drones? Que tipo de benefício que eles estão trazendo para o produtor rural? Tá? Então, não somente eles vão capturar imagens via satélites, que vão trazer informações do tipo de solo, enfim, que tipo de pragas que estão infestando o tipo de cultura. Tá? Então, essas informações, elas são colocadas de uma forma muito fácil nas mãos do agricultor. Tá? E esses drones não somente, tá, eles trazem essas informações para o agricultor naquele momento que ele necessita, como também nós estávamos falando hoje aqui a questão do uso dos defensivos agrícolas. Né? Então, hoje nós temos empresas agritechs que investem muito dinheiro, tá, na utilização de drones para aplicação, mais com correta. muito cuidado, aplicação pontual dos defensivos agrícolas na lavoura através da utilização de drones. Né? Um outro exemplo muito interessante que você colocou agora, da agricultura verticalizada. Né? Então, isso é muito interessante porque nós estamos trazendo a agricultura para os cinturões marginais das cidades,
né, colocando a agricultura, o cultivo, principalmente de hortaliças, frutas, tá, para o centro urbano, facilitando a questão da logística, tá, da lavoura, do campo, para o consumidor que está no centro urbano, tá, e o monitoramento desse cultivo, dessa agricultura verticalizada, tá, ele é muito mais fácil, é muito mais controlável, né, em termos de questões de umidade, temperatura, irrigação. Né? E com isso nós conseguimos aumentar, tá, a produtividade. Na agricultura verticalizada, estima-se que nós conseguimos duplicar e até mesmo triplicar a produtividade de hortaliças. Né? Ou seja, você consegue, através do uso da tecnologia, melhorar muito, né? Não a só questão de aumento de produção, de produtividade, mas também de renda, né? Você utilizando, então, dessas novas tecnologias e da maneira ideal e adequada, isso vai ser revertido em renda, né? Mais dinheiro aí para o produtor e para quem trabalha em agroindústrias também, que é tão importante. Bom, muito obrigada então por estar aqui com a gente, por mostrar um pouquinho desse cenário aí das agritechs aqui no Brasil. Só lembrando, né, a gente sempre fala muito das famosas agritechs, desse cenário positivo aí de tecnologia para o setor do agro. No entanto, a gente sempre gosta de lembrar, eu particularmente, sobre algo que a gente precisa realmente ficar de olho e reestruturar, que é a famosa conectividade no campo, né? Estima-se aí que no meio rural temos acesso a apenas 15% aí dessa conectividade. Então, ao passo que estamos falando em grandes avanços para o setor, a gente tem que consertar ali a questão de conexão também, né? Que é super importante. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Contato para quem nos acompanha. O nosso site é www.inovativa.com.br. Tá bom, então. Permaneça aqui comigo. Vamos acompanhar uma reportagem agora. Faço convite a você, para quem nos acompanha, que foi inaugurada no interior da Bahia a primeira usina solar flutuante do país. O sistema vai usar a infraestrutura de distribuição da hidrelétrica de Sobradinho. Este é o maior projeto de pesquisa e desenvolvimento deste tipo de tecnologia no país. Um dos objetivos é comparar o rendimento dos painéis solares na água e em terra. A usina solar fotovoltaica flutuante está interligada à hidrelétrica de Sobradinho, a 550 quilômetros de Salvador. No total, quase 4.000 painéis solares estão instalados desde dezembro do ano passado, mas só hoje foram ligados. O sistema utiliza uma área do Lago de Sobradinho de 11.000 metros quadrados. A usina flutuante, ela tende a trabalhar numa temperatura mais baixa porque está sob o espelho da água, né? E dessa forma tende a ter uma eficiência em torno de 15% a 20% melhor do que se a usina tivesse instalada na terra. Então esses são estudos que vão ser feitos agora a partir da entrada em operação da usina. Com capacidade de 1 megawatts-hora pico, a usina solar pode abastecer até 1.800 residências, de acordo com a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração. E as informações que tive do pessoal da Chesf, aos quais eu cumprimento, é que se nós formos utilizar o máximo do potencial do espelho d'água do Lago de Sobradinho, nós podemos gerar 60 vezes mais energia do que as próprias turbinas geram aqui. Foi a segunda viagem do presidente à Bahia e mais uma vez o governador Rui Costa do PT não compareceu ao evento. Bolsonaro afirmou que não nega nada aos estados do Nordeste, mas 15 dias após fazer declarações ofensivas sobre os governadores da região, voltou a dizer que a maioria deles tenta dividir o Nordeste do resto do país. A minha filha tem em suas veias sangue de cabra da peste, porque o meu sogro é de Crateús, Ceará. Essa politicalha de nos dividir, como se o Nordeste fosse propriedade de alguns poucos governadores, isso não pode e não florescerá entre nós.
Bom, e a gente continua, claro, acompanhando aqui com vocês, né, tudo o que acontece em relação a essas principais notícias. E agora a gente muda um pouquinho de tema, né? Vamos falar sobre o uso de dejetos dos suínos para geração de energia, né? É um exemplo que a gente vem acompanhando já há alguns anos, principalmente para quem lida com a suinocultura, e a gente vai entender como é que está essa expressão, né? Quais são os avanços e os passos adiantes. Então, sobre esse assunto, eu vou receber aqui o Rodrigo Regis de Almeida Galvão. Seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui, tudo bem? Bom prazer dia. Meu, Renata. Bom tudo dia. jóia? Tudo Realmente, jóia. esse é um exemplo, né, que a gente já acompanha há um tempo e tem ficado cada vez mais presente, tem ficado cada vez mais familiarizado para quem lida com a suinocultura, né? É importante mostrar esses exemplos significativos, conforme a gente viu ali, né? Temos que mostrar o que a agricultura faz de bom também e de relevante. E a questão dos dejetos dos suínos para a geração de energia já é algo mais comum no setor, né? Fale um pouco desse panorama atual. Primeiramente queria agradecer para a gente falar desse tema tão importante aqui com você, Renata. E o biogás, de fato, ele vem crescendo e vem ganhando robustez e musculatura no país. O tema biogás ele vem crescendo fortemente no agronegócio, que a gente vem colocando esse tema e vem trabalhando esse tema não só com dejetos suínos, mas com todos os outros resíduos que tem no processo. Tanto o potencial que a gente tem no setor sucroenergético brasileiro, que é um potencial gigantesco, todo o potencial que a gente tem com os resíduos da própria agroindústria. Então, esse potencial que o biogás tem no Brasil, a gente tem que explorar. Só para dar uma ideia de panorama, que é importante, se hoje eu pegasse todo o potencial do biogás no Brasil, isso equivaleria, transformando energia elétrica, a 36% de toda a demanda de energia do Brasil, mais do que um Itaipu binacional. Uau, 36%, ou seja, é mais do que um terço, gente, olha só. E se eu pegasse esse biogás, transformasse em biometano para abastecer veículos, e eu tivesse toda uma infraestrutura de veículos a gás já no país, no interior do país, a gente conseguiria deslocar 70% do diesel que o Brasil importou nos últimos 5 anos, mais de 50 bilhões de dólares em diesel. Então a gente tem um potencial muito grande a ser explorado, principalmente no interior do Brasil. E a gente fala que do mesmo jeito que tem no litoral brasileiro o pré-sal, a gente tem um biogás no interior do Brasil, que é o pré-sal caipira, que tem que ser explorado. Com toda certeza. Rodrigo, para fazer esse modelo de negócio, para fazer esse sistema funcionar, né? Qual que é o trabalho? O que falta para destravar ainda mais? Assim, acho que o primeiro ponto que a gente precisava de um programa e de uma política. E o RenovaBio, que é um programa do governo federal, vai estimular os biocombustíveis, a gente acredita muito nesse potencial. Que esse programa vai vir a estimular mais o biometano e o biogás para veículos. Outra questão que a gente precisa sempre é um ambiente de negócios. Então a gente precisa ter um ambiente de negócio favorável, com regulações que desburocratizem o processo, para a gente dar segurança ao investidor. E a grande expectativa que a gente tem agora é exatamente nessa linha. Essa linha que está sendo apontada pelo Estado brasileiro, pelo governo, que vai dar esse estímulo e desburocratizar. E essa entrada também do Brasil na rota do gás, esse incentivo à geração distribuída são caminhos que a gente entende que vai estimular cada vez mais e o biogás vai ficar cada vez mais popularizado no interior do país e no agronegócio. Vocês acham, tem assim uma ideia, né, de tempo, de período que isso se torna mais popular? Já há alguns estudos sobre isso? Sim. Se a gente for pegar dos últimos 2 anos e meio para cá, que é um número que a gente vem acompanhando, o crescimento de plantas de biogás no Brasil cresceu em 130%. E de oferta de produção de gás em mais de 70%. Então isso mostra que a gente está crescendo de forma positiva. A gente na engenharia brinca assim, é importante a derivada primeira ser positiva, mas a segunda derivada ser positiva é melhor, porque a gente cresce acelerado. E é assim que o mercado do biogás está crescendo no país. Tem algumas regiões que vêm se destacando, que vocês vêm observando, né? Tem um trabalho bem importante em Santa Catarina, né? Tem algumas regiões, assim, que têm deixado a sua marca, a sua história tem sido expressiva aí na produção de biogás? Eu acho que o sul do Brasil vem crescendo bastante nos produtores rurais. A região do Mato Grosso do Sul e São Paulo também vem com destaque. São Paulo tem um grande potencial a ser explorado do setor sucroalcooleiro. E já no sul do Brasil, na região oeste, ali, que vai do oeste do Paraná até o sul, a parte oeste do Rio Grande do Sul, você tem um grande potencial
da agricultura, dos produtores rurais, que são modelos de negócio diferentes, é o grande potencial que a gente mostra, por exemplo, no oeste do Paraná das cooperativas, da união dos produtores para formar projetos com viabilidade econômica robustos e grandes. Esses projetos, né, que vêm como exemplo, vêm com um significado, vêm com constância, né, e diferencial, ele é um modelo assim que acaba sendo seguido por outros, né, que vocês acabam colocando e explorando em outras localidades, né, porque a gente viu e você citou bem a questão das cooperativas aí paranaenses, né, mas tem esses modelos positivos assim, olha, em tal região deu certo, você citou a questão aqui do interior do Brasil, com o potencial que a gente tem, interior paulista, para a produção de cana-de-açúcar e também pode ser, consequentemente, produção de biogás. Então, há um modelo, geralmente, que já está meio que estipulado, dando certo e que pode vir a ser incorporado em outras regiões, mesmo que para outras culturas? Sim, sem dúvida. A gente tem, hoje a gente tem no Brasil uma diversidade muito grande de modelos de plantas de biogás com diversos tipos de resíduos e modelos de negócio. Recentemente, agora também no Paraná, foi inaugurado um modelo de negócio de vários produtores que produzem biogás, vendem o biogás. Esse biogás é comprado pela autarquia municipal que gera energia e zera a conta dos prédios públicos do município. E o produtor rural ganha pelo biogás. Então, existem vários modelos de negócio possíveis a ser desenvolvidos e que vem ganhando robustez, e esse tipo de projeto tem escalabilidade para o resto do país. Isso que é o diferencial, Esse né? é o Então, grande diferencial. pelo que eu entendi aqui, precisamos de uma regulação melhor nesse mercado, um entendimento, né? Como que a gente pode fazer e como é que a gente pode ter essa base que nos auxilia e também, claro, esses grupos, né, que tentam e vão viabilizar todo o funcionamento aí desse negócio, esse negócio que vale muito a pena, que é a produção aí de biogás. Muito obrigada, viu, por trazer um pouquinho mais desse cenário, desse retrato, desse contato para quem nos acompanha. O contato nosso é o cibiogás.org, pode entrar e dentro do nosso site tem todos os contatos de Instagram, Facebook, que podem entrar em contato com a gente. Tá bom, então. Muito Obrigado. obrigada. Continue aqui comigo. Vamos acompanhar a boa música. Mas antes quero saber aqui dos meninos, né? Do Baldo, do Léo. Léo, e como é que é tocar com o pai, hein? Me conta. Muito exigente? 40 anos de história, de trajetória, exige muito? Pois é, bom dia aí, obrigado a todos aí, a gente agradece pelo convite. Sim, é sempre uma alegria e um prazer, né? E uma responsabilidade também, afinal de contas, ter um pai desse quilate, né? Não é qualquer coisa, então a gente tenta seguir um bom caminho também, né? E aí você optou pelo teclado, pelo piano? Na verdade, assim, como filho de músicos, né? Minha mãe também é musicista. Estudei piano quando criança, depois fui pro violão, baixo elétrico, então eu percorro de tudo um pouquinho, assim. Maravilha. E agora me fala desse instrumento aqui, o Baldo. Então, essa é a flauta transversal, que eu quero tocar daqui a pouco, uma música do Tom Jobim, muito bonita, que remete a essa coisa da natureza, tem a ver com o programa, inclusive, é o Chovendo na Roseira. Que delícia. Do Tom Jobim. Sim. E falando do Léo, o Léo também tem um disco gravado pelo selo Quarupi, de canções dele. E é um grande compositor também. Então, para mim também é um grande prazer estar com meu filho. Que, além do meu filho, um grande músico, Isso é meu bom, amigo. né? Família não vale, né? Troca de amizades, isso é fantástico. E antes de você tocar a flauta transversal, me conta das parcerias. Você tocou com Zezé de Camargo, tocou aí com os nomes importantes, né? Sim, nesse meu ofício de músico, que eu digo que a música escolhe a gente, né? Eu participei de muitas gravações de CDs, de artistas, né? Dentre eles, de vários gêneros, né? Mas do pessoal de sertanejo eu gravei com quase todos, né? O Zezé Camargo e Luciano foi um deles. Eu gravei a música É o Amor. Tem uma flauta transversal no meio daquelas guitarras, né? A música começa com uma guitarra bem forte. Foi até um arranjo do maestro Valdemiro Lenk, que é um grande maestro da Copacabana. Isso foi, acho que em 89. E depois participei de discos do Leandro e Leonardo ainda, quando ele estava com o Leandro, do Chitãozinho Chororó também. Participei de várias produções. Além de sertanejo, então quem quiser...
Se vai na ficha técnica, está bem pequenininho, lá está o meu nome nos créditos dos músicos. Pois é, os músicos eu vou te contar, viu? Tá ali, ó, pequenininho, mas sem eles, Exatamente. esses grandes artistas... Não, tem que ser assim, eu falo, é toda uma orquestra mesmo, né? Tem que estar tudo muito afinado para ser perfeito. É o trabalho em equipe, né? Como Sem a dúvida, TV claro. também. Toda a produção de qualquer CD é sempre rigorosa, tem grandes arranjadores, grandes músicos. Além de sertanejo, eu gravei também com o pessoal do pagode, gravei com outros artistas, com o Roberto Carlos eu gravei também. Gravei com o Calbi Peixoto, que Sim. meu grande amigo, acho um dos melhores cantores de todos os tempos. Com a Ângela Maria, com... Quem mais? Fiz concertos com Tom Jobim. Eu toquei 20 anos na Jazz Sinfônica do Estado. Uau! Gente, então eu tive o prazer de tocar com né? Tom Jobim, com César Camargo Mariano, com muita gente. Então hoje, assim, tem de bossa nova, clássicos sertanejos, Rei Roberto Carlos, enfim, tem de tudo, gente, com um dos melhores saxofonistas do país, o Baldo Bersolato.